E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como você pode solicitar um ISBN para o seu livro diretamente no site da Câmara Brasileira do Livro num processo completamente online, para que você, como autor, possa ter acesso ao ISBN para o seu livro sem a necessidade de passar por uma editora ou também através de serviços de terceiros. O processo é bem simples, rápido, mas é importante que você preste bastante atenção em algumas opções e também já tenha alguns dados da sua obra em mãos. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que faz? O primeiro passo é acessar o site de serviços da CBL, eu vou deixar esse site aí na descrição do vídeo. Estando com o site aberto, você vai então entrar na sua conta. Caso você não tenha uma conta na CBL, eu tenho outro vídeo explicando aí exatamente como você cria uma conta na Câmara Brasileira do Livro. É bem simples, o passo a passo é bem rápido, certo? Estando então com uma conta já ativa, você vai clicar aqui em cima em entrar para fazer o seu login. Basta então preencher o seu e-mail e a sua senha, e se você quiser continuar logado, basta marcar essa opçãozinha aqui, lembrar-me, ok? É só clicar em entrar aqui para entrar então na sua conta. Vale ressaltar que o visual do site pode ser alterado daqui a alguns anos, né, em relação ao momento em que eu estou gravando esse tutorial. Então, se você estiver vendo esse vídeo, né, alguns anos depois que ele foi gravado, pode ser que o site esteja um pouquinho diferente, mas o intuito aqui é o mesmo. Você provavelmente vai conseguir encontrar essas opções aí dentro, certo? Então, estando no portal de serviços, basta que você procure pelo ISBN, como eu estou vendo aqui, tá? E clique no botãozinho adquirir. Agora basta selecionar se você quer um ISBN único ou se você quer um ISBN em lotes aqui, ou seja, caso você tenha vários ISBN para solicitar. Mas é interessante para a gente aqui utilizar a opção único, né? Mesmo que você tenha outras obras para cadastrar, porque com o ISBN único, assim que a solicitação é feita e aprovada, né, os dados já ficam disponíveis imediatamente para consulta do ISBN, certo? Então, mesmo que você tenha dois ou três, né, seria interessante você optar aqui pelo ISBN único, e lembrando, claro, que o ISBN, ele difere entre versão digital e versão impressa. Então, se você tem o mesmo livro e você deseja um ISBN para cada um deles, na versão impressa e na versão digital, é muito importante que você faça dois pedidos diferentes, tudo bem? O ISBN impresso não pode ser utilizado na versão digital. E depois, claro, se você quiser, você pode solicitar também o código de barras, né, do seu ISBN. Ele é atrelado ao número do seu ISBN. Esse código de barras é uma imagem que você vai colocar ali na contracapa do livro, geralmente. Alguns sites de publicação independente geram o código de barras imediatamente para você, né, de forma automática, sem que você precise subir o arquivo, né, sem que você precise, por exemplo, colar esse código na contracapa. Agora, se você deseja imprimir através de uma gráfica ou através de outros sites de publicação ou por conta própria, tá? Talvez seja interessante você solicitar também o código de barras, que é aquela imagenzinha que você vai colocar lá na contracapa do seu livro, tá? Mas o propósito aqui desse vídeo é justamente solicitar o ISBN de forma individual, então a gente vai utilizar essa opçãozinha único aqui. Os preços, claro, podem estar diferentes, né, no futuro, tá? Então você clica aqui em adquirir e agora a gente vai preencher então todos os dados necessários. O primeiro passo é selecionar o titular do ISBN. Geralmente vai aparecer seu nome e seu CPF aqui, caso você tenha uma conta individual, né, uma conta de pessoa física. Basta selecionar o titular aqui, no caso, o autor do livro. O título da obra e também o subtítulo aqui, caso haja subtítulo. Portanto, né, essa opção aqui é opcional. E aqui embaixo você vai preencher, então, o tipo de obra, se é uma obra individual, uma coleção ou uma série. Então, se você estiver montando uma série, é interessante que você marque a opção série. Se for uma coleção, tá? Agora, se for um livro individual, é só marcar individual aqui. E também não se esqueça de colocar o idioma de publicação. Automaticamente ele já traz português Brasil aqui, mas caso haja outros idiomas, tá, você pode adicionar esses outros idiomas aqui. Ou se você estiver publicando em língua estrangeira, retira o português Brasil e coloca então a língua estrangeira aqui, certo? Com os dados preenchidos, basta clicar aqui no botãozinho próximo para que a gente então defina a autoria. A autoria é diferente dos dados da obra porque aqui nós definimos os autores, né? Aqui nos dados da obra a gente define, né, o titular responsável pelo ISBN, no caso aqui uma editora ou o autor principal. E aqui nós vamos definir aqui todas as autorias, ou seja, se tiver mais de um autor, todos esses autores precisam estar aqui. Aqui é relevante que você preencha o máximo de dados que você tiver, por isso é interessante que você já tenha a sua obra basicamente pronta, né, ou pelo menos em andamento, para que você tenha aqui os nomes dos profissionais envolvidos. Então aqui, por exemplo, nós temos autor, organizador, ilustrador, capista. Você não precisa preencher todos esses dados, mas caso queira deixar todos esses dados visíveis para o ISBN, você vai então adicionar cada um deles aqui dentro, tá, da aba da caixinha profissional, preencher o nome, o país, clicar em adicionar, e aí adicionando os demais aqui, caso você precise adicionar mais autores ou mais responsáveis pela sua obra. Por exemplo, eu inseri um nome aqui, a atribuição, no caso, vamos supor aqui que seja o autor, né, o país, e clico aqui em adicionar.
Agora eu posso adicionar mais autores, como eu disse para você, ou também capistas, tradutores, né, diagramadores, revisores, tá? Tem todas as opções aqui dentro, você pode adicionar quantos você quiser, basta preencher os dados e clicar em adicionar. Errou algum ou quer remover, tá vendo que vai aparecer um xizinho aqui do lado, é só clicar nesse xizinho que você consegue remover os autores que você, os colaboradores, na verdade, né, que você adicionou aqui. A CBL possui algumas regras aqui, então é interessante que você se atente a essas regras. Por exemplo, o nome dos autores precisam estar na exata ordem conforme eles estão descritos na folha de rosto. Então, na folha de rosto do seu livro, se tem 3 autores, você tem que cadastrar os 3 exatamente na ordem em que eles aparecem ali. E na página de ficha catalográfica e direitos autorais, onde estão os dados técnicos do livro, é interessante que você cadastre também os profissionais exatamente na ordem que eles aparecem, tá? Diagramação, revisão, ilustração e tudo mais. Todos os profissionais devem ser iniciados com letra maiúscula, tá? Os nomes deles aqui, e o restante com letras minúsculas. Caso a CBL faça alguma alteração, você vai notar alguma dessas alterações de regras aqui no momento em que você estiver fazendo o seu cadastro, tá? Com todos os autores aqui, né, todos os profissionais cadastrados, basta que você clique no botãozinho próximo e agora a gente vai aqui nas características da sua obra. Se a sua obra for, na verdade, uma tradução e não uma obra original, você marca essa opçãozinha traduzida aqui. Se for uma obra original, deixa essa opção desmarcada, tá? A veiculação, aqui você vai mostrar, né, para a CBL se o seu livro é físico ou digital. Lembra que eu disse para você? Cada versão precisa de um ISBN diferente. Então vamos supor aqui que a gente está cadastrando um livro físico, um livro impresso, tá? Se você quiser colocar o livro em formato digital, você vai precisar solicitar um novo ISBN. Aqui em formato da obra, você vai definir qual é o formato da sua obra, até porque o ISBN não é restrito apenas a livros físicos e digitais, existem outros formatos que podem receber o ISBN, certo? Como aqui o nosso foco é livro, então a gente vai prestar atenção aqui nas opções relacionadas a livro, tá? Cuidado com essa opçãozinha papel aqui, tá? Porque se você estiver cadastrando um livro, é interessante que você observe essas outras opções aqui embaixo, tá? As 3 mais comuns seriam brochura, espiral e capa dura, certo? Então se o seu livro for de capa dura, marca capa dura. Se o seu livro for brochura comum, ou seja, o formato mais comum de livros, né, que tem uma lombadinha, né, e a capa um pouquinho mais maleável, você vai marcar brochura. Se for espiral, né, se ela for encadernada, no caso com espiral, você marca aqui, tudo bem? Então aqui o livro mais comum é o brochura, né, ou capa dura, eu vou marcar aqui brochura então para o nosso exemplo. Aqui você vai preencher então a quantidade de páginas do seu livro, vamos colocar uma quantidade aqui, o número da edição, então se é a primeira, segunda, terceira edição, caso você tenha uma edição nova, né, você vai marcar o número dessa edição aqui, o ano de publicação no caso, tá? A unidade federativa, então a gente vai escolher aqui qual é a unidade federativa e a cidade de publicação também. E aqui no final nós temos um campo opcional chamado de coeditores. Caso você esteja editando esse livro com outras pessoas, existe uma colaboração aí com alguma associação, né, ou outras pessoas, você coloca os coeditores aqui, certo? Finalizando então tudo isso, é só clicar em próximo para a gente ir para a próxima etapa, que seria a de classificação. Aqui então nós vamos definir o público, né? A gente tem aqui alguns tipos de público. Se o seu livro for um formato geral, né, que pode ser lido por qualquer pessoa, você vai marcar aqui então a opçãozinha geral. No entanto, é muito importante que você se atente aqui caso o seu livro seja voltado para educação, né, livros didáticos, por exemplo, ou caso ele tenha conteúdo adulto, certo? E aqui o assunto, aqui você vai definir através, né, do código CDD, por exemplo, né, o assunto relacionado ao seu livro, o assunto principal. A gente tem vários assuntos aqui, mas é importante que você desça até o finalzinho, porque muita gente vai publicar romances, poesias, né, ou seja, ficção. É interessante que no caso das ficções, né, a gente observe essas últimas opçõezinhas aqui, ó, que a gente tem aqui iniciadas por B. Então, literatura brasileira, em geral, a gente tem aqui uma subdivisão. Se você está publicando poesia, teatro, romance, que seria o mais comum, né, 869.3, ensaios, discursos, cartas e tudo mais. Agora, se o seu livro ele tem um cunho mais histórico, um cunho técnico, ou fale de um assunto que não seja de ficção, aí você dá uma olhadinha aqui em todas essas opções aqui e marca aquela que mais se adequa ao seu texto, certo? Mesmo que seu texto fale de diversos outros assuntos, procure o assunto principal. Aqui vamos supor que então que a gente esteja cadastrando, né, um romance comum, certo? Uma ficção aqui comum. Então B869.3. Aqui nós temos as palavras-chave, justamente para você preencher aqui as palavras-chave que mais se adequam ao conteúdo do seu livro, pelo menos 3. Basta que você digite uma palavra-chave e clique aqui, ó, em criar para que essa palavra-chave seja adicionada aqui, certo? Finalizadas as palavras, o próximo campo também é opcional. Aqui a CBL vai pedir se a sua publicação possui acessórios, ou seja, se além do livro, né,
existe um acessório extra aqui, por exemplo, CD, DVD ou revista. Se não tiver, é só não marcar. Os ISBNs complementares aqui embaixo, eles são relacionados justamente aqui a essas outras mídias, né, que podem vir junto com o seu livro. Então aí você cadastraria essas outras mídias que estão atreladas ao seu livro aqui. Você colocaria então os ISBNs, né, dessas obras complementares, caso você tenha obras complementares que serão entregues com essa obra aqui, tá? Obviamente esse é um campo opcional. A gente vai dar um clique aqui em próximo. E aqui na próxima etapa, o formulário vai pedir se a gente deseja adquirir ou não o arquivo digital do código de barras, ou seja, aquela imagenzinha do código de barras que vai na contracapa do livro. Caso você queira ter essa imagem, então você marca essa opçãozinha aqui, certo? Haverá um custo extra para isso, obviamente. No entanto, como eu disse para você, se você pretende publicar a sua obra através de certas plataformas aí de publicação independente, como o Clube de Autores e o ICLEP, por exemplo, é muito comum que essas plataformas já ofereçam para você a criação do código de barras apenas digitando o número do ISBN. Então não há necessidade aqui de você solicitar também, né, o arquivo digital do código de barras. Fica a tua escolha, a teu critério. Se você for imprimir em gráficas, por exemplo, né, não vai passar por nenhuma dessas plataformas, é interessante que você tenha o código de barra sim, tá? Mas eu vou marcar aqui essa opção extra só para a gente ver como é que funciona, tá? Mas como eu disse para você, não é obrigatório. Vamos dar um clique em próximo aqui. E agora nós temos aqui a aba de catalogação, ou seja, né, propriamente a aba da ficha catalográfica. Se você quer inserir também dentro do seu pedido a ficha catalográfica, você marca aqui essa opçãozinha que você deseja adquirir a ficha catalográfica do seu livro. No entanto, se você não quiser adquirir nesse momento e quiser adquirir depois, você pode, tá? Então você pode solicitar o ISBN e depois você pode fazer um pedido separado da ficha catalográfica, não tem problema nenhum. O nosso intuito aqui é apenas registrar o ISBN, então a gente não vai marcar essa opçãozinha aqui de ficha catalográfica. A gente vai dar um clique aqui em próximo. Nessa última etapa, você vai preencher a sinopse do seu livro aqui em cima e aqui embaixo você vai realizar o upload de um determinado arquivo. É claro que você não precisa realizar esse upload no momento, você pode selecionar não aqui e o seu ISBN vai ficar pendente em modo de rascunho até que você então envie um arquivo, né, comprovando então a sua obra. Que tipo de arquivo pode ser esse? Pode ser apenas a folha de rosto do seu livro, pode ser a obra completa ou pode ser então apenas as primeiras páginas, tá? Você pode escolher qualquer um desses três tipos de arquivo aqui para enviar, contendo então as informações que você passou aqui. Nesse caso, para deixar já tudo certinho, eu vou selecionar um tipo de arquivo aqui, por exemplo, a folha de rosto. No entanto, é interessante que se você tiver a obra completa, ou pelo menos as primeiras páginas, você já envie esse conjunto, justamente porque ele já possui maiores características do seu livro. Agora é só clicar no botãozinho adicionar aqui então e procurar esse arquivo para adicionar aqui e fazer o envio para a CBL. Vale lembrar que você pode voltar alguns passos clicando nessas abas aqui em cima, caso você tenha preenchido alguma informação errada ou deseje trocar alguma das informações aqui. Depois é só ir avançando novamente, ele vai salvando todas as informações para você, tá? Então, finalizado todo esse processo, a gente vai clicar aqui nessa opçãozinha para aceitar o termo de responsabilidade, tá? Para registro de ISBN. E aí, com tudo certinho, você revisou, tá tudo certo aqui, você vai dar um clique no botãozinho enviar. Agora no carrinho estão todos os pedidos aqui, né, todos os serviços. Então a gente solicitou aqui 2 serviços, né, o ISBN e também o código de barras. Então aqui do lado a gente tem o preço, tá, do ISBN e do código de barras, o prazo de entrega e também o botãozinho aqui para alterar a solicitação, caso você queira alterar ou excluir essa solicitação. Aqui o total, tá vendo que você consegue perceber o total do serviço. E por fim, você vai definir quem vai ser responsável por esse pagamento, certo? Então se você está utilizando um cadastro de pessoa física, seu nome vai aparecer aqui. É só dar um clique no seu nome e clicar aqui em confirmar pedido. Agora, nessa página do pedido, basta que você confira que está tudo certinho, se os seus dados estão corretos, que se você precisar cancelar o pedido, basta clicar aqui no botãozinho cancelar pedido, mas se estiver tudo correto, tudo certinho, então você vai selecionar um método de pagamento aqui. Seleciona o método de pagamento, de acordo com o método que você escolheu, você vai então finalizar o processo aí, e aí então é só aguardar a quantidade de dias úteis aí necessárias para cada um desses serviços, e você vai ser alertado aqui dentro do próprio portal da CBL, basta que você faça login e entre no acompanhamento dos seus pedidos, e também você vai receber esse conteúdo por e-mail assim que ele estiver pronto. Espero que tenha ficado tudo claro. No entanto, se você tem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários ou então entrar em contato com a gente. E se você tem um livro que deseja publicar e precisa de serviços como revisão e diagramação, é só entrar em contato com a gente também. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Nós oferecemos esse tipo de serviço e também serviços de formatação e estruturação de trabalhos acadêmicos. Te vejo então num próximo vídeo. Até mais!